Muito boa noite a todos. Boa noite às nossas convidadas especiais. Hoje agradeço enormemente ter aceitado o convite aqui as vereadoras Alessandra de Botucatu, a vereadora Esther de Santa Bárbara do Oeste. Agradeço também a presença aqui da minha, até pouco tempo, colega de casa, mas grande amiga, a ex-vereadora Kelly. Agradeço a presença também ilustre aqui da dona Sandra, também ex-vereadora da casa, também muito obrigado pela presença. Agradeço a presença de todos e todas aqui presentes hoje, em especial aqui meus colegas vereadores aqui, Marquinho Paulino, João Tomé, obrigado pela presença. Hoje, como mais uma etapa aqui desse programa que a gente iniciou esse ano da Escola do Legislativo, né, que começou em janeiro esse ano aqui, a gente trouxe o assunto sobre saúde mental naquela oportunidade. Em fevereiro, a gente desenvolveu o tema aqui de prevenção e combate às drogas e ao alcoolismo. E nesse mês de março aqui, um mês especial, que a gente entendeu por bem fortalecer o debate sobre a participação da mulher na política, né? E em caso especial, agora também na política do município, principalmente, né? Que é onde as coisas efetivamente acontecem no dia a dia das pessoas. E, infelizmente, nesse mandato aqui, nós não temos representantes mulheres nessa Casa de Leis aqui, mas essa casa já foi honrada com a presença de muitas boas vereadoras ao longo do tempo, né? E acredito que hoje, com esse debate aqui, a gente vai reforçar essa intenção de fortalecer esse espírito da participação da mulher na política do nosso município. Então, agradeço acredito eu que com a participação aqui da Alessandra e da Esther, duas mulheres que têm abrilhantado a vida política dos seus municípios, né, trazendo essa experiência de vocês aqui hoje, acredito que vai incentivar e despertar o interesse de muitas mulheres aqui no nosso município também. Então, mais uma vez, muito obrigado. E sem me prolongar muito mais, eu já passo a palavra para a nossa procuradora e hoje mediadora da nossa mesa de debates, doutora Camila. Por favor, a palavra é sua. Obrigada, presidente. Boa noite. Meu nome é Camila. Eu sou procuradora aqui da Câmara. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, dizer que para mim é uma honra estar aqui neste evento, uma honra estar diante de mulheres que fizeram e fazem a diferença. Esse evento, embora ele não tenha acontecido no Dia da Mulher, ele é inspirado nessa data. E é importante que nós falemos sobre a participação da mulher na política. E, para isso, nós trouxemos aqui convidadas especiais, com experiência, para dizer para a gente como que é o dia a dia, como é que foi para ingressar na política, o que elas passam, o que elas enfrentam. Soa um pouco estranho falarmos sobre reafirmar a importância da participação da mulher quando, historicamente, a nossa sociedade foi forjada por grandes mulheres, né? Mulheres importantes na política, na educação, na química, na física, a exemplo da polonesa, depois naturalizada francesa, Marie Curie, que foi a primeira mulher a fazer doutorado na França, uma importante química, física, e que foi importantíssima para pesquisas radioativas. Temos também, além da Marie Curie, Amélia Earhart, que foi uma mulher muito importante para a aviação norte-americana e foi a primeira mulher a sobrevoar o Oceano Atlântico. Entre outras mulheres, como Rosa Parks, Malala Yousafzai, várias outras mulheres que fazem parte do mundo afora, que são fortes
e fizeram e compõem a nossa sociedade. E antes de passar a palavra para as nossas convidadas, eu gostaria só de ler um pouquinho aqui o currículo delas, e a gente já começa as perguntas. A vereadora Alessandra Alessandra Luquezzi de Oliveira, é natural de Botucatu. Seu primeiro mandato foi no período de 2017 a 2020 e assumiu seu segundo mandato em 2021, após ter recebido 1.368 votos. Casada, mãe de um casal, Lucas, de 35 anos, e Luísa, de 26 anos. É funcionária de carreira aposentada da Prefeitura Municipal de Botucatu, tendo completado 33 anos de serviço público na educação. Graduada em Pedagogia, é bacharel em Estudos Sociais e concluiu 3 especializações: Metodologia de Ensino Superior, Psicopedagogia e Gestão Educacional. Foi professora do ensino superior no período de 2007 a 2022. Entre 2012 e 2016, Alessandra Luquezzi respondeu pelo cargo de secretária de Educação de Botucatu, onde realizou obras e propostas pedagógicas, entre elas a elaboração do Plano Municipal de Educação, PME 2015-2025. Com sua equipe, conquistou a média estabelecida pelo IDEB, Instituto de Desenvolvimento da Educação Básica, para 2020, e nota máxima no Índice de Efetividade de Gestão Municipal pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tendo por isso recebido medalha de honra no Prêmio Qualidade e Excelência na Gestão Pública da Educação 2016. Católica atuante, participou de comunidades de jovens do TLC, Treinamento de Liderança Cristã, e foi ministra da Eucaristia no Santuário Nossa Senhora de Lourdes e na Catedral Metropolitana de Botucatu. Atualmente, participa da Pastoral da Educação. Temos também a honra de ter a vereadora Esther, do município de Santa Bárbara do Oeste, bacharel em Direito pela Unisal, advogada inscrita na UAB, procuradora especial da mulher da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Bom, passemos então aqui as perguntas a um debate saudável. Conto aqui também com a participação das nossas ex-vereadoras, que eu agradeço imensamente também pela presença. E eu gostaria de saber, começando pela Alessandra, o que motivou a senhora a ingressar na política e a senhora sentiu alguma discriminação? Boa noite a todos, uma honra estar aqui. Quero agradecer ao presidente dessa casa, por me permitir sentar a essa mesa de tanta honra. Camila, muito obrigada pelo carinho de todas as conversas que tivemos que tratar para estar aqui. Esther, uma alegria ver uma jovem assumindo uma vereança. Você não sabe o quanto que para nós, que já estamos numa idade de sair, né? É gostoso ver isso sendo renovado. Kelly, um prazer vê-la. Dona Sandra, foi um prazer conhecê-la. Quero, na pessoa do Jonathan, agradecer, né, todo mundo e cumprimentar todos que estão aqui, a todos os anhembienses, mandar um beijo a todos os parentes dessa terra natal do meu marido, a qual eu tanto tenho carinho. E sobre a sua pergunta, Camila, eu era secretária de Educação, né, nesse período de 2012 até quase 2017, e na época a gente entregou muitas obras, né? Eu acho que o Botucatu cresceu muito naquela época, se não me falha a memória, acho que foram 23 obras sendo entregues em lugares distantes da cidade, né? A gente começou a atingir as periferias de Botucatu, e a cada momento que a gente ia nesses bairros, a gente se aproximava da comunidade, e a comunidade trazia outras demandas além da escola. E essa conversa, esse convívio que a gente fica durante 1 ano e meio que está levantando uma escola, foi me aproximando das demandas necessárias de uma sociedade. Então, eu comecei a ser vereadora sem ter o cargo de vereadora, sendo secretária de Educação. E daí o prefeito, na época o prefeito João Cury, vendo, né, essa relação minha, e falou, não, eu quero que você não termine comigo o meu segundo mandato como secretária de Educação, porque eu quero você na vereança, eu quero você na Câmara, porque você tem esse perfil. E, sinceramente, gente, nunca passou pela minha cabeça ser uma vereadora, nunca, né, uma mulher política.
me tornei uma mulher política, sendo técnica da educação, e pelo trabalho técnico da educação, assumi a Secretaria da Educação, e desse papel político que eu fui desenvolvendo na Secretaria de Educação, me tornei uma vereadora. Tenho muita honra, gosto dessa função, eu acho que ela nos permite conhecer a cidade e tantas outras demandas que a gente vai conhecendo e se envolvendo. E não tive nenhuma discriminação, não tive. Para dizer que eu tive alguma discriminação como mulher em relação a cargo político, foi quando eu assumi a Secretaria da Educação. Quando eu assumi a Secretaria da Educação, foi muito mais impactante do que realmente como vereadora. Então, não tenho medo, eu acho que é um pouco de posicionamento de nós mulheres mesmo, de como a gente trabalha, como a gente se apresenta, como a gente se comporta. Eu acho que as nossas atitudes vão dando um reflexo muito importante para a sociedade e a gente vai recebendo esse retorno. Então, eu tive, acho que, 3 incisões desagradáveis quando eu assumi a Secretaria da Educação e nunca mais tive. Então, acho que aquilo já rodou, né, que o meu posicionamento foi adequado, né, e as pessoas nunca mais tentaram me ver de forma discriminatória ou de forma preconceituosa ou que poderia avançar qualquer linha que não fosse a correta. Então, é posição, né? Você coloca, você se posiciona, você diz para que você está fazendo, veio para fazer o correto, as pessoas entendem e respeitam. Então, venho. Eu acho que é importantíssimo ter mulheres e essa noite vai ser incrível. Obrigada. Obrigada. A mesma pergunta para a vereadora Esther. A senhora, o que motivou a ingressar na política e a senhora sofreu alguma discriminação? Bom, primeiramente, boa noite a todas e a todos. É um prazer imenso estar aqui essa noite, então quero agradecer o convite e dizer que é muito legal quando os municípios encaram essa capacidade da gente poder fazer essa troca de experiências, de conversa. Então, já deixar o convite para que em outro momento os senhores e as senhoras vão até Santa Bárbara para conhecer lá a nossa terra e fazer essa troca com a gente. Quero cumprimentar o presidente da casa, o vereador Rodrigo, agradecer aí por nos receber tão bem. E as ex-vereadoras Sandra, Kelly, é um prazer conhecê-las. Alessandra, prazer. Vamos lá. Eu acho que a minha entrada na política, ela se deu ainda dentro da educação. Eu sempre fui aluna de escola pública, eu brinco, na verdade não é uma brincadeira, apesar, né, da gente dar esse tom, mas eu sempre falo que muito do que eu sou eu devo aos meus professores, à escola pública, e desde que eu estava aí no ensino médio, a gente passou a ter essa compreensão, né, do que é fazer política e do que é política. A política, ela está em tudo que a gente faz, né? Ela está no arroz que a gente come, no combustível que a gente paga, no transporte público, no SUS. Então, está dentro da escola, da educação. Então, a política, eu sempre tive essa compreensão comigo, né? Então, desde que eu entendi o que era política, eu faço política. Mas esse despertar para o mundo da política partidária, dentro dos mandatos, se deu ainda quando eu tinha meus 16, 17 anos, e a gente começou a se envolver com alguns projetos sociais em Santa Bárbara. Lá em Santa Bárbara, a gente tinha uma favela chamada Favela Zumbi dos Palmares. Então, a gente acompanhou todo o processo de desfavelização, a fundação de uma cooperativa de reciclagem para poder trazer mais dignidade de trabalho para aquelas famílias. E aquilo foi despertando, né, o nosso entendimento do que era estar envolvido na política barbarense. Porque o tempo todo você tinha que estar na prefeitura, na Câmara Municipal. Então, eu comecei a cursar Direito e fui convidada para estagiar em Americana, que é a cidade vizinha, no mandato de uma vereadora lá. Então, acabei aprendendo, né, o poder legislativo, o funcionamento. E aí a gente entendeu que era o momento de construir uma candidatura. Lá em Santa Bárbara são 19 vereadores e a gente tem um histórico de uma Câmara Municipal muito acostumada a sempre eleger os mesmos. Então, a gente pautava muito essa renovação política, trazer as mulheres, a juventude para o debate, para a pauta também na cidade.
e principalmente as minorias sociais. Então, a gente debatia as mulheres, a população preta, a população jovem, LGBTQIA+, a população periférica. Isso fez com que o nosso mandato ele conseguisse, então, alcançar essas pessoas, na época, né, um projeto político, e a gente conseguiu, então, alcançar aí, na época, a 5ª maior votação. Hoje eu sou a vereadora mais jovem da história da cidade, eu fui eleita com 21 anos, e a gente está lá, né, 19 vereadores, são 2 mulheres. Com relação à discriminação, eu acho que primeiro a gente passa por entender que a gente vive, e aí essa compreensão que a gente tem, né? A gente vive numa sociedade patriarcal, a sua estrutura é uma estrutura machista. E aí a gente precisa entender que essa estrutura, esse sistema machista também nos afeta. Nos afeta enquanto mulheres, afetam os homens, afetam todas as pessoas. Eu gosto da definição que diz que o sistema machista ele é uma piscina. Então, tem pessoas que estão mergulhadas nela, tem pessoas que já estão na beirada, e a gente está nesse sistema. Eu não acredito que nós, mulheres, sejamos mulheres machistas, mas a gente reproduz muitas dessas discriminações que nos cercam. E a nossa entrada, ela é também marcada por momentos duros de discriminação. Então, eu me lembro na campanha eleitoral de eu ter muita dificuldade em fazer campanha, de eu adentrar nos espaços e se eu estava ali conversando, chegava um candidato homem, ele simplesmente entrava na minha frente, começava a falar e eu não conseguia terminar a minha fala. Eu me lembro de na campanha a gente ter muita dificuldade para conseguir chegar material, ter estrutura, e aí a gente via outras candidaturas masculinas com mais estrutura do que a nossa. E isso também tem que ser debatido, porque isso não pode ser aceito. A gente precisa entender que a gente vive numa democracia, que a estrutura ela precisa ser igual para todos. E quando a gente adentra, então, o mandato, a gente tem momentos que marcam o nosso mandato a nível de país, né? Para quem não acompanhou, eu tive um episódio de violência política de gênero envolvendo um vereador da cidade que, durante sessão, me ordenou que eu me recolhesse à minha insignificância e continuasse latindo, se referindo a mim como uma cadela. Eu já tive um episódio de um vereador que cortou o meu microfone, no caso o presidente da casa, e não devolveu a minha palavra. E ambos os fatos estão sendo investigados pelo Ministério Público e as medidas estão sendo tomadas. Então, a gente tem episódios de discriminação e esses episódios, a gente precisa dar o nome, que é violência política de gênero, que é você impedir, restringir, assediar mulheres eleitas nos seus espaços de trabalho, e precisam ser devidamente denunciados, porque a gente não pode normalizar esse tipo de conduta. Pensando que a gente vive numa região, a RMC hoje ela tem 83 vereadores, somente 8 mulheres. Santa Bárbara, durante a sua história, elegeu mais de 200 vereadores, somente 12 mulheres. A Embi não tem nenhuma. Isso não pode ser considerado normal ou é porque a mulher não gosta de política. Isso tem uma causa e essa causa precisa ser dita porque a gente vive numa democracia. E só há uma democracia que realmente funcione quando as mulheres ocuparem esses espaços com respeito, com legitimidade e com pé de igualdade. Acho que é por aí. Vereadora, ex-vereadora Sandra, a senhora quer fazer algum apontamento? O que eu tenho para dizer é que eu acho muito importante esse momento aqui, por tudo, pelo o entusiasmo que passa para outras pessoas, né? Para ter visualizar como é bonito e seguir esse caminho e quantas coisas importantes e boas que acontecem. Eu estou meio desatualizada. Eu fui vereadora no mandato de 6 anos, então foi também uma surpresa para mim, não aconteceu, porque não me passava pela cabeça de ser candidata, só já era professora e então já tinha assim um convívio agradável, bom com a Anhembi. Então para mim foi muita surpresa
quando eu me candidatei, nem vou entrar em detalhes, porque eu nunca imaginei que eu fosse me candidatar. E aí, para a surpresa, naquela ocasião, eu fui a mais votada. Eu falei, não acredito, meu Deus do céu. Mas foi muito importante e muito bom. Eu me sinto muito agradecida a todo o Anhembiense que me possibilitou estar aqui como vereadora, né? Assim, muito honrada, sabe? Eu nunca me passou pela cabeça que eu poderia vir a ser vereadora. Foi um mandato, eu não tive, graças a Deus, não tive problema, assim foi. Mas era um período que na minha vida pessoal era meio conflito, meio difícil, mas consegui ir até o fim do meu mandato. E hoje, assim, eu nem imaginei que fosse falar. Eu amo Anhembi, me sinto muito honrada por ter participado deste momento. E estou aqui de novo participando com vocês. E só tenho a agradecer. Eu agradeço de ter essa possibilidade de estar com todos aqui e com vocês, com essa experiência toda, para compartilhar com a gente. Tá? É isso que eu gostaria de... E agradecer ao presidente da Câmara, a todos os vereadores, todos, né? Tudo gente boa. Eu sou apaixonada por Anhembi, então sou suspeita até. Tá? Eu estou feliz de estar aqui, agradecida. Muito obrigada. Tá. A ex-vereadora Kelly. Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço ao Rodrigo pelo convite também. Acompanhei o trabalho da Alessandra Lucchesi, porque, querendo ou não, também faço parte da educação. Quando me resolvi sair vereadora no mandato passado, foi realmente pela educação, tentando, né, fazer algumas mudanças que a gente considerava necessário. A vereadora Esther, gostei das suas palavras, porque, na realidade, fui pressionada e sou pressionada, mesmo não sendo vereadora. Então, eu acho que é o que você falou. Eu acho que a gente tem que ter posição, se posicionar e não deixar essas perseguições seguirem. Porque o que eu sinto, por ser mulher, eles acham que a gente não tem como se defender, no caso, vamos se dizer assim. Então, eles fazem pressão psicológica, pressão de serviço, pressão em todos os momentos. Para quê? Para que a gente desista e, querendo ou não, eles continuem fazendo o errado, vamos se dizer assim. Então, é o que eu tenho para falar para vocês. Eu acho que perseguição existe, sim, no nosso meio das mulheres. Bom? Muito obrigada. Bom, a próxima pergunta volta para a vereadora Alessandra. Eu gostaria de saber quais são os desafios e resistências para o ingresso na política e, se uma vez eleita, tiveram dificuldades na atuação. Bom, desafio eu acho que a gente tem todos os dias. Na atuação política, os desafios são constantes. Principalmente nós, mulheres, né, que quando assumimos a vereança, a gente já vem com um perfil diferente de buscar algumas causas talvez não tão trabalhadas. Né? Então, a gente vai buscar a criança que sofreu vítima de um ato sexual, nós vamos buscar... Você comentou agora, né, a população preta, né, são populações vulneráveis que nós mulheres trazemos no coração, porque a gente convive muito com isso. Nesse momento, né, nesse ano que passou, eu fiquei muito focada com a causa do autismo, né, porque eu recebi muitas mães desesperadas, cansadas, e elas nos procuram como vereadoras mulheres, nessa proximidade que elas têm de você é mãe, você sabe a dificuldade que é criar um filho, você sabe a dificuldade de não conseguir uma vaga dentro de uma escola especializada, de não ter profissionais. Então, acho que esses desafios que a gente vai trazendo para dentro da Câmara, elas nunca foram prioridades nos governos. São novas, inclusive. Né? A causa mesmo da mulher, essa luta,
O feminicídio, ele começou realmente a ser discutido, a ser falado nessas últimas gerações. Então, elas não são ainda prioridades em cima da mesa do prefeito para o orçamento público. Ela está lá embaixo. Então, quando a gente assume a vereança, a gente traz essas prioridades para cima da mesa. Vamos colocar aqui em cima da pilha do prefeito, em cima do orçamento público, convencer a sociedade que, por mais que eles sejam minorias, eles têm o mesmo direito à política pública como a maioria. Então, eu que sou muito da educação, eu faço aquela relação assim. Eu tenho 1.000 crianças autistas dentro de Botucatu. E eu tenho 15 mil alunos. Então, a política pública, ela sempre olha prioritariamente para 15 mil alunos do que para 1.000 crianças autistas. E quando a gente, mulher, assume, a gente busca mostrar que esses 1.000 têm o mesmo direito do que os 15 mil. Então, acho que esses desafios a gente acaba criando para nós mesmos. Porque a gente parece que vai buscar o que nunca foi buscado, porque é o que era o nosso dia a dia, o que a gente tem proximidade. Então, acho que esse é o grande desafio. Com relação à votação, à campanha, vocês mulheres venham, O pessoal costuma dizer em Botucatu que eu sou um pouco romântica para essas coisas, Talvez seja porque eu não tenha passado por situações tão difíceis quanto vocês estão citando, mas eu também sou muito conhecida na minha cidade como uma pessoa muito fechada, muito séria. É muito difícil você me encontrar em lugares em que eu não vou. Então, a gente vê as dificuldades. Então, termina a sessão da Câmara, você vê todos os vereadores se reunindo para ir tomar uma cerveja. Eles nem perguntam se você quer ir para tomar uma Coca-Cola, por exemplo. Isso a gente sente. Mas é uma coisa que já não era para mim. Eu já não iria nem que se fosse para tomar Coca-Cola. Então, como eles sabem que eu tenho esse perfil, e é um perfil que eu trago desde criança, acho que meus pais foram muito severos na minha criação, talvez. Eu sempre costumo dizer, dizia na faculdade, digo em todos os lugares que eu vou, que eu evito ter o conflito. Talvez seja essa grande dificuldade, inclusive, que traz para nós nesses desafios. Que quando você evita alguns conflitos, alguns enfrentamentos, você acaba tendo que ser mais argumentativa. O estudo tem que ser redobrado para você provar que aquilo que você está trazendo para a mesa, para a consideração de todos os pares vereadores, que são maioria, Vamos dizer que eles são maiorias. Botucatu esse ano conseguiu 4 vereadoras. Uma se licenciou para assumir uma secretaria, mas vai voltar agora. Mas nós ficamos muitos anos em Botucatu sem nenhuma vereadora mulher. Então, 2 mandatos antes do meu, assumiu uma única vereadora e eu vim compor a segunda vereadora. Então, a primeira vereadora acho que voltou, sofreu muito mais do que eu, com certeza. Aí a gente vai se ajustando dentro daquilo que é possível. Desafios vão ter? Vão. Qual é o grande desafio, por exemplo, de uma mulher vereadora? É conciliar tempo. Que ser vereadora 24 horas. Eu estava aqui babando quando eu vi a Esther como assessora. Falei, Esther, vocês têm assessora, que bênção. O meu assessor é meu marido que me trouxe, que vai ficar me esperando que eu tenho outro compromisso às 9 em Botucatu. Ser vereadora é não ter horário. E você tem que trazer a família para junto. Se você não traz a família para junto, fica muito difícil. Então, se os seus pares, se a sua família, aquele que é próximo de você, concorda com você ser uma mulher política, venha ser uma mulher política. Que daí vale muito a pena, você se apaixona, é muito bom fazer coisas boas para a população, ser reconhecida. E as falhas e os desafios com a família eu vou num jantar, por exemplo, em Botucatu, toda a família senta e eu chego para a sobremesa na mesa. Entendeu? Então, a família já tem que saber disso. Que você vai, eles vão com você, porque o convite é seu, você é a mulher política que convidou. Os vereadores sabem disso, não é isso? Deixam as mulheres sentadas e vocês são os últimos a chegar. Nós, mulheres, a mesma coisa. Eu me lembro, eu convidei meu irmão de São Paulo, nunca vem para Botucatu, tinha a Tainha, um jantar famoso em Botucatu. Vamos, Cássio, é muito gostoso, você vai ver algumas pessoas conhecidas. Coitado, ele ficou sozinho na mesa a noite inteira. Eu cheguei para buscar para ele levar embora. E ele fala disso até hoje. Então, ser mulher política tem esses desafios.
Você tem que carregar todo mundo junto e todo mundo se torna político dentro da sua casa. Se gostarem, se concordarem, venham, porque ao mesmo tempo é muito prazeroso você andar na rua e a pessoa falar muito obrigada porque você me ajudou. Isso não tem preço que pague. Tá bom? Então, acho que o desafio grande é conciliar e trazer a grande demanda que você quer, como vereadora, como prioridade para o município, para a política pública. Muito obrigada. Vereadora Esther, eu vou repetir. Quais são os desafios e resistências para o ingresso na política? E uma vez eleita, quais foram as dificuldades na atuação? Tentar trazer uma outra perspectiva, alguma outra coisa para acrescentar também, senão a gente fica repetitiva. Olha, eu acho que retomando um pouquinho a questão do período da campanha, acho que teve muita essa dificuldade em a gente conseguir encontrar um partido que não nos encare só como alguém que está ali, né, cumprindo o que a lei manda, as cotas, então que realmente queira que as mulheres estejam ali, ouvindo as suas ideias, as suas demandas. Então, eu percebo que, para mim, passou muito por isso. Então, lá em Santa Bárbara, eu lembro que eu me filiei no último dia, porque a gente teve muito essa dificuldade em encontrar um partido que estivesse aberto para realmente receber as nossas ideias, trabalhar o nome nosso, o nosso projeto. Então, eu acho que passa por isso, passa por ter estrutura. Então, eu me lembro na campanha, a gente tinha determinado, acho que faltava 15 dias, eu não sei exatamente a quantidade de dias, mas eu não tinha material, eu não tinha o meu santinho. E eu lembro que eu tinha um cartãozinho de visita que a gente tinha ganhado de alguém que nos ajudou na pré-campanha. Como era pandemia, acabou que ninguém saiu de casa, e eu fiquei com esses cartãozinhos guardados. Então, era minha foto, meu nome, telefone, redes sociais. E ele ficou guardado na minha casa. E eu não tinha material, e eu pensava, mas eu não vou mais passar por aqui. Como é que eu vou deixar meu número para essa pessoa? Como é que ela vai saber quem eu sou? Ela não vai me esquecer. Aí, eu sou de uma casa de mulheres, né? Lá na minha casa só tem mulheres. Eu peguei todas as mulheres da minha casa, a gente sentou numa mesa e escreveu a caneta, o meu número, e aí eu entreguei meu cartãozinho, a caneta, o meu número, e até hoje eu encontro eleitor que votou em mim, porque eu dei esse cartãozinho com o número, ele guardou que ele nunca tinha visto isso. Falei, foi o jeito, senão o senhor não ia ter votado, o senhor não ia lembrar. A gente ri, mas eu busco não romantizar, a gente não pode romantizar essa fase, a gente tem que ter estrutura. Então, eu acho que passa por aí, as pessoas admiravam muito, né? Nossa, mas você, candidata, deixa eu ver seu documento, né? Mas aí eu acho que também passa um pouco pela questão da idade, que eu era realmente muito jovem, sou ainda. E eu acho que depois de eleita... Qual que era a outra parte da pergunta? Se depois de eleita teve alguma dificuldade, acabou que a senhora falou isso na primeira. Acabei falando na primeira, né? Mas eu acho que, para tentar contribuir, eu penso que a gente, quando eleita também, nos colocam muito dentro da caixinha do que a gente deve debater. Então, pensam que quando a gente chega na política, a gente vai debater a questão das mulheres, obviamente, mas vai caber a gente debater maternidade, creche, serviço social, como se fosse uma extensão da nossa casa, né? Então, você vai debater esses assuntos. E tudo bem, a gente debate muito bem, mas a gente também consegue debater economia, esporte, segurança pública, e é esse caminhar mesmo, né, de legitimar o nosso discurso nessas áreas, de que a gente também é capaz de debater isso. Eu me lembro que, recentemente, a gente propôs uma emenda para o Executivo na lei orçamentária, e foi uma emenda que nunca foi feita lá em Santa Bárbara. Então, a gente propôs essa emenda de um orçamento, de um dinheiro que estava na Câmara, que estava ali, ninguém sabia onde ia ser usado, e a gente propôs o remanejamento. Não é nada novo, ninguém estava inventando a roda, mas não era nada que ninguém tinha feito. Então, a gente foi lá e fez. Nosso mandato propôs, teve o parecer jurídico favorável, seguiu todas as tramitações. Quando eles perceberam que quem propôs foi o nosso mandato, eles se movimentaram para mudar a autoria da emenda. Então, não, deixa essa emenda para lá, a gente vai fazer outra. Fez a emenda
igualzinha, mas eles aprovaram a deles, para não ter que aprovar a minha. Então, é esse deslegitimar o tempo todo o nosso trabalho, né? Tudo bem, ela chegou até aqui, mas daqui para frente a gente vai continuar tocando esse assunto, porque o orçamento cabe a nós. E, na verdade, não, né? A gente consegue debater isso também. E acho que as dificuldades, quando a gente para pensar na pauta das mulheres, eu me lembro da dificuldade que a gente teve em debater pobreza menstrual em Santa Bárbara. Então, como era difícil falar a palavra menstruar. Era um susto na Câmara. E aí você vai aos poucos trabalhando não só os vereadores, mas a nossa cidade. Então, quando a gente questionou o município, o que vocês têm de política pública voltada ao atendimento das mulheres que, quando menstruam, não têm acesso a absorvente, a sabonete, a saneamento básico. E isso gerou uma polêmica na cidade, que onde já se viu questionar o município sobre absorventes, sendo que falta fralda. Como se uma coisa anulasse a outra, e na verdade não anula, ambas devem ser debatidas. E aí eu me lembro de, aos poucos, ir trabalhando isso com os vereadores e também com as pessoas da nossa cidade. Então a gente envolveu as pessoas numa campanha de arrecadação, foi conversando com elas na rua, e a gente foi recebendo essas mulheres, porque a gente acha que essa realidade não é da nossa cidade, ela é, né? Eu fui recebendo relatos de mulheres que, por exemplo, estavam reutilizando absorventes. Elas usavam absorvente, colocavam para secar e reutilizavam, com folhas de caderno, trapos de roupa, e são mulheres da nossa cidade. Eu recebi relatos de professoras que, na pandemia, elas pegavam, arrecadavam entre si absorventes e levavam nas casas das alunas. Vocês que são da área da educação, debater pobreza menstrual, a educação faz isso há muito tempo, porque você percebe que aquela aluna chega a certo período, falta. Aí você vê, todo mês falta essa quantidade de dias. Ela está menstruando, não tem absorvente dentro da casa dela, é por isso que ela está faltando. Então, a gente para trabalhar uma política pública em Santa Bárbara, que é de saúde pública, que é da vida de mais da metade da população barbarense, porque é mulheres, mas a gente precisa pausar para convencer os homens de que isso é importante e de que isso precisa estar na agenda do dia, precisa ser pauta em Santa Bárbara. Então, eu acho que é muito essa dificuldade de que o homem, ele chega com aquela pauta, ele é legítimo para falar daquilo. Todo mundo vai parar para ouvir ele. A gente chega, a gente precisa ainda convencer ele a parar para nos escutar. Para depois disso a gente conseguir a aprovação. Então, eu acho que passa por aí também as dificuldades. Muito obrigada. A senhora Sandra gostaria de fazer algum apontamento sobre? Não? Lutar sempre, né? Kelly? Nenhum? Então, eu vou passar até para a terceira pergunta, que até tem a ver com essa questão das cotas. Alessandra, opa. A senhora acha que a cota mínima, ela é suficiente? É necessária? Para as mulheres na política, né? A gente tem a cota 3070, que a gente fala, uma lei de 2009, se não me falha a memória. Essa lei veio trazer um mínimo de 30% de um gênero e 70% de outro gênero. Não necessariamente 30% mulheres e 70% homem. Historicamente, até por toda essa história patriarcal que a vereadora Esther comentou, nós ainda estamos ocupando os 30% e não os 70%. Existem já vários projetos, né, pedindo equidade de 50-50, que eu sou super favorável, né, e acredito que, sendo 50-50, a gente vai conseguir trazer mais pessoas para compor uma Câmara Municipal. Só que a gente também tem que fazer uma campanha muito bonita. Eu acho que esse movimento de mulheres venham para a política é para vir mesmo, é para vir e para assumir, e não apenas para emprestar um nome feminino para um partido, esse partido cumprir essa cota mínima, né, e não fazer campanha, e não dar essa estrutura, por exemplo, para que ela possa ser eleita. Né? Para vocês terem uma ideia, na eleição passada, o Tribunal de Justiça Eleitoral percebeu que nós estávamos tendo muito problema nos partidos, de falta de estrutura, de falta de investimento, de falta de divulgação, que o próprio tribunal assumiu a campanha
de mulheres venham para a política. Foi um trabalho muito bonito que eles fizeram, mostraram que nós somos 52% do Brasil de eleitoras, um número maior do que os homens, e fizeram aquela campanha, mulher, vote mulher. Então, isso foi, eu acho que o ano passado, né, o mandato passado, a eleição passada, a campanha ela teve um olhar muito melhor para as mulheres. E a cota, os partidos, também por essa força de investimento e vendo que os partidos não nos davam os famosos santinhos, eu também fiz papeizinhos escritos em casa no meu primeiro mandato. É que eu não acho isso como... para mim foi um impulsionamento. Eu acho que alguns desafios nos dão uma força, a gente se torna tão forte, que mais ainda que a gente luta. Quando as pessoas falam assim, vamos complicar a vida da mulher, vocês estão errando enormemente. Que é ali que a mulher se fortalece e é ali que a mulher fala, agora eu vou, agora eu ganho, agora eu vou atrás. Então, eu fiz toda a minha campanha com a minha família, com as minhas cunhadas, a quem eu sou muito grata até hoje, meus filhos, também escrevendo papeizinhos e também levando sozinha. Mas nessa última campanha, nesse investimento todo, os partidos foram obrigados a dar financeiramente um valor para as mulheres, para os negros e para os indígenas. Então, veio uma cota específica. Não me lembro bem, mas me parece que foi R$ 1.500. Mas também chegou para nós nos 45 minutos do segundo tempo. Né? Não sei se propositalmente ou não, mas veio a tempo, né, da gente poder fazer uso desse dinheiro para você confeccionar daí o seu santinho, pagar cabo eleitoral, coisas que a campanha legitima, e daí vem a regra do que pode e que não pode ser feito. Uma coisa que eu quero descaracterizar um pouco, que as pessoas falam muito, e eu não tive essa dificuldade. Estou com meu marido aqui que pode provar isso para mim. Né? Nós não investimos, não tem necessidade de ser rico, de ter dinheiro, de distribuir dinheiro para as pessoas. A minha campanha toda eu fiz só com esses R$ 1.500 que o partido obrigatoriamente me cedeu. Certo? E eu me lembro que eu contratei os porteiros do prédio que eu moro, que tinham sido dispensados porque nós colocamos aqueles porteiros eletrônicos. E foi de última hora, né? Nós nem sabíamos que isso ia acontecer. Eles vieram desesperados, né? O que eu vou fazer? Falei, bom, 2 meses, né? Esse mês agora de campanha, que eu recebi os últimos 15 dias, eu vou passar para vocês o que eu recebi e vocês vão me ajudar a fazer, né, a minha campanha em 15 dias. Coloquei os 4 que eu contratei em 4 pontos da cidade para distribuir os papeizinhos, e assim só foi o custo. Demais é andar, é conhecer as pessoas, é vocês terem grupos. Eu acho que é importantíssimo, as pessoas nos perguntam, como é que eu posso ser candidata? Como é que eu posso ser uma candidata para ganhar? Você olha para a pessoa e fala, você está em alguma faculdade? Você participa de uma igreja, né, fortemente dessa igreja? Eu, por exemplo, meu grande movimento, que foi o TLC, foi a igreja, eu sempre fui de comunidade de jovens, esse grupo foi mais forte na minha eleição, na segunda eleição, do que a educação. No primeiro mandato, a eleição de educação foi mais forte, com certeza, porque eu estava saindo, né, da secretaria, estava me aposentando, então isso impulsionou, mas o segundo mandato já não. E eu sempre falo para as mulheres, venham, mas construam antes de vir. Né? Você tem que fazer parte de um clube social, você faz parte de onde você participa. Né? Então, é muito importante as mulheres virem para ser realmente candidata com a intenção de vencer. Nunca ofereçam o seu nome para os partidos cumprirem a cota mínima. Isso é crime e isso prejudica muito a sua vida. Então, eu acho que isso é um alerta que eu não poderia deixar para vocês aqui. E os partidos, né, de cada cidade estão aí agora com um grande desafio de incentivar as mulheres na política e convencê-las a estar com eles. Obrigada. Muito obrigada, vereadora. Agora, vereadora Esther, a mesma coisa. A senhora acha que a cota mínima para para a participação das mulheres na política é suficiente, é necessária? Bom,
As cotas, elas são um tipo de política afirmativa e ela tem esse caráter de ser reparatória e também transitória. Quando é que ela chega? Né? Ela chega numa sociedade que entende que é desigual e que essa desigualdade afeta a representação política, a chegada nos espaços, e por isso ela chega com essa intenção de reparar para possibilitar que a sociedade consiga aí se readaptar e possibilitar a igualdade entre os seus, e transitória. A gente não quer a cota para sempre, a gente quer que em algum momento a gente não precise mais delas. Eu entendo que a cota ela é importante, mas ela por si só não resolve o problema da falta de mulheres na política. Primeiro porque a cota ela se tornou um escândalo no nosso país a partir do momento em que as mulheres são usadas como laranjas. A gente teve, alguns anos atrás, um escândalo das cotas envolvendo um partido específico que as mulheres nem sabiam que eram candidatas e tinham recebido dinheiro, que muito provavelmente passou para candidatos homens, e ela teve um voto, nenhum voto, não votou nem em si. Então, virou um escândalo, né? Então, o que era para ser uma política, uma ação afirmativa, virou uma forma de você desviar dinheiro público que deveria estar nessas candidaturas. E aí, a gente se posiciona favorável às cotas, a esse debate de, inclusive, garantir essas cotas dentro do parlamento, para que as mulheres, para além de dentro dos partidos, elas estejam também eleitas no parlamento. E a gente tem estudos de países em que isso tem dado certo e tem possibilitado a maior representação e refletido na nossa sociedade com a queda da desigualdade entre homens e mulheres. Então, eu acho que é um debate que a gente precisa fazer. E passa também por outras ações, né, de você fiscalizar esse dinheiro, punir os partidos que não cumprirem isso e, entre outras atividades, para que as mulheres elas consigam adentrar ao mundo político, que eu acho que é a próxima pergunta, então não vou ficar aqui me estendendo. Mas ela é importante, mas por si só não resolve esse problema, até porque você trazer as mulheres para dentro de uma chapa não garante que essa mulher vai ser eleita, não garante que ela vai efetivamente chegar nesse espaço. Muito obrigada. Senhora Sandra, gostaria de fazer algum comentário? Tá ótimo. Kelly, também não? Então, eu vou passar para a próxima pergunta, que realmente é a questão da participação. O que fazer para atrair essas mulheres para a política de verdade? A noite de hoje acho que é um grande movimento, né, da gente fazer com que as mulheres, e a gente espera, né, estar incentivando vocês que vão estar nos ouvindo a vir, né. Botucatu, eu fiz um encontro grande também, Mulheres na Política, reuni várias pessoas, convidei vereadoras anteriores e divulgamos, inclusive convidei, fica até uma sugestão bem interessante para vocês, o Igor, que é o diretor do cartório eleitoral, e ele nos apresentou todas as regras eleitorais, para que a mulher possa vir a compor a Câmara, né, de Vereadores. Deixando bem claro todas as regras básicas de uma campanha, o que pode, o que não pode, o perfil da mulher. Então, para vir e ser vereadora, é ter a vontade de ajudar o próximo. Eu acho que isso tem que estar na pessoa, tem que ser nato da pessoa. Você tem que ter essa coisa em você do coletivo, do bem comum para a sociedade, vir para lutar por várias pessoas. Aquilo que a senhora falou é uma grande verdade. A gente não vem para a Câmara só para trabalhar com uma causa. A gente vem para trabalhar sobre todos os assuntos. Eu já passei por... Bom, eu participo praticamente de todas as comissões da Câmara de Botucatu, o qual muito me orgulha, porque isso é por votação de pares, você fazer parte, né, das comissões. Então, eu participo de comissões que trabalham com pessoas com deficiência, também trabalho em comissões de transporte coletivo, trabalho em comissões que falam sobre obras. Então, a gente vai
estudando e aprendendo. Eu acho que trazer vocês para cá é saber que vocês vão estar constantemente estudando, constantemente aprendendo sobre o seu município e descobrindo grandes oportunidades de ajudar coletivamente as pessoas. Venham para a Câmara, que vocês vão poder fazer políticas públicas, não para ajudar o seu vizinho, uma única pessoa, mas você vai ajudar todo um bairro, você vai ajudar toda uma cidade. E isso enobrece muito o fato de você ser vereadora. É isso que me honra demais. Quando você consegue ganhar as suas proposituras, você não está ganhando para você, você está ganhando para a cidade. Né? Eu comentei que a gente estava trabalhando com autismo. Fiz um estudo gigante em Botucatu ano passado. Nós percebemos que nós tínhamos mais de 1.000 crianças sem atendimentos já laudadas. E muitas nem laudadas. E daí você fala, você só abriu. A preocupação não. Está sendo inaugurado agora, provavelmente em abril, que é aniversário da nossa cidade, um espaço saúde para atendimento específico para crianças com autismo. Então, daí você fala assim, você atendeu só uma criança? Se ele fosse meu aluno, né, eu como professora, eu estaria fazendo um bem para essa criança. E agora eu vou estar fazendo bem para mais de 1.200 famílias. Então, ser vereadora tem esse grande empoderamento, que você que tem a boa vontade, tem esse espírito, né, coletivo de bem comum para a sociedade, tem que vir a ser vereadora. Faço o convite, já falei que não é assustador, ele é apenas de comprometimento e dedicação de muito do seu tempo. Isso com certeza precisa. Muito obrigada. Agora, a vereadora Esther, a mesma coisa. A senhora, o que a gente pode fazer para incentivar o ingresso das mulheres na política? Acho que é muito complexo a gente falar sobre incentivar as mulheres a adentrar o espaço político, porque passa por a gente refletir toda a nossa sociedade, né? Então, eu penso que você incentivar o ingresso de mulheres na política, mas também em outros espaços de poder, de tomada de decisão, acima de tudo, passa por a gente debater educação. A gente precisa conseguir conquistar uma educação que realmente emancipe as nossas meninas, os nossos meninos e faça entender o que é uma sociedade igual, sem o machismo, sem essa divisão hierárquica e também muito desigual do que é coisa de menina e do que é coisa de menino. Então, eu acho que passa por você trabalhar isso dentro da escola. Eu penso que a educação ela está na base de tudo que a gente pontua aqui de mudança no nosso país. Passa por uma educação que seja de qualidade, universal e pensando no ponto das mulheres, que realmente debata o acesso à igualdade entre homens e mulheres. Posto isso, eu penso muito que a gente precisa incentivar as nossas mulheres a ocupar esses espaços e isso passa por chamar elas para essa conversa, né? Então, ocupar os conselhos municipais, você conversar com essas mulheres em todos os espaços, dentro da igreja, numa UBS, no CRAS, essa mulher que está dentro da sua casa fazendo serviço. A gente precisa, a política ela precisa conseguir conversar com a dona de casa, com a mulher que está dentro do seu lar, cuidando do filho, do idoso, do marido, estendendo a roupa, fazendo a comida, enquanto o homem ele está para fora trabalhando. Então, isso tem um nome, inclusive, que é a política do cuidado, né? Que para mim é um dos grandes debates do nosso século, que é você verificar o valor que tem o trabalho que essa mulher faz. Isso já tem estudo, inclusive, que se você fosse remunerar a mulher que está dentro da sua casa, ela deveria pelo menos ganhar 10 mil por mês do trabalho que ela faz lá. Tirando que o PIB do nosso país ia ser muito maior. Então, olha o que a gente está perdendo por não debater as nossas mulheres. E aí eu acho que as cotas elas precisam funcionar. Penso que os partidos políticos, dentro da sua direção, precisam ter mulheres ocupando os cargos. A fiscalização desses partidos, ela precisa acontecer, assim como a devida punição no caso de descumprimento. Penso que quando essa mulher alcança um espaço como esse, ela precisa ser protegida, ela precisa ser defendida, e os casos de violência que ela sofre devem ser devidamente, de maneira exemplar,
punidos. Porque se a gente não punir o que é filmado, o que é divulgado e o que todo mundo vê, imagina o que não vai acontecer e o que não acontece dentro das casas do que não é filmado. Se a gente para pensar nos dados, todos os dias 4 mulheres morrem vítimas do feminicídio. A gente tem dados de que a cada 10 crianças, 4 são vítimas de estupro na nossa sociedade. E isso a gente está falando daquilo que acontece dentro das nossas casas, daquilo que não é filmado, que não é reproduzido e que muitas vezes não chega o socorro a tempo. Então, se a gente não conseguir punir de maneira exemplar os episódios que acontecem dentro das câmaras municipais, a gente não vai conseguir replicar isso em outros espaços e ser voz nesses outros espaços. Então, eu penso também que passa por esse debate, né, de que quando essas mulheres elas chegam, elas consigam ocupar esses espaços com segurança. As atividades de conscientização é muito importante, você conseguir debater isso dentro das escolas, dentro das igrejas, dos sindicatos, das associações, projetos sociais, isso também importa muito. Eu penso que é por aí que a gente vai caminhando. Muito obrigada. Sandra, algum comentário? Kelly? Bom, então eu quero fechar aqui com a pergunta que, para mim, eu achei a mais importante, que é, efetivamente, qual é o papel da mulher, uma vez eleita? Qual é o papel da mulher na política? O papel da mulher na política é trabalhar pela sociedade. Eu acho que é o grande... E daí a gente entra um pouco naquilo que a gente está comentando, não só do papel da mulher na política, mas de toda pessoa que se coloca como pessoa pública. Né? Trabalhar pelo bem da sociedade, trabalhar para a população. Eu acho que a mulher na política ela está tentando trazer um equilíbrio de mais argumentações, de mais discussões, de mais debates. Nós mulheres não somos tão impulsivas, nós somos muito ponderadas em colocar as coisas na balança e a gente vai se organizando e pondo os prós e contras e debatendo sobre os assuntos. Eu acho que essa ponderação talvez a gente tenha trazido na vida política. Mas o nosso trabalho é o mesmo trabalho de qualquer outro vereador, que é fazer com que todos os assuntos da sociedade que sejam demandados a uma vereadora mulher ou a um vereador homem, ele seja acolhido e seja estudado e seja transformado numa política pública. Nós temos que pensar que quando a gente fala que nós vereadores temos que trabalhar com políticas públicas, a política pública não é tapar o buraco na frente da casa de uma pessoa. Isso é um interesse particular, né? Que deve ser atendido também, né? Porque por aquele buraco que está na frente da casa da Sandra, por exemplo, né? Eu vou passar com o meu carro. É a mesma situação. Mas a gente tem que ouvir e fazer... Eu acho que assim, eu pelo menos, a Alessandra, tenho a grande força de reunir pessoas e debater e estudar assuntos. Eu sempre fui muito estudiosa. Então, para cada assunto que me demanda muitas horas de estudo, porque eu preciso me preparar. Então, se eu vou trabalhar... Botucatu está fazendo uma barragem gigante de contenção de águas. Né? Uma questão ambiental seríssima. Quase 500 milhões de investimento. Isso passou por mim. Então, é uma responsabilidade muito grande. Mas não só eu, como vereadora mulher, como todos os demais vereadores que estavam naquela casa. Só que nós, vereadoras mulheres, e os vereadores homens, têm que se debruçar e estudar a matéria que está lá. Então, eu não gostaria de fazer uma diferença em ser mulher ou ser homem como vereadora, quando você me pergunta qual é a grande função de ser vereador. Ser vereador é ter a responsabilidade do seu voto. Você vota representando a população da sua cidade. Não só aqueles que te elegeram, porque a partir do momento que você está lá, você não é mais de 1.500 pessoas. Você é de toda uma cidade. Certo? Então, o seu voto ele se torna muito representativo. E para isso acontecer, nós temos que ter muito estudo e muitos argumentos. Temos aí a privatização da água agora. Qual vai ser o posicionamento de cada um de nós, vereadores? Vamos estudar? E são muitos estudos. Eu acho que é a grande preocupação de um vereador,
se aquele voto que ele deu naquela noite, ele realmente foi o melhor caminho ou não foi o melhor caminho. Mas isso só a história vai contar, não é? Eu tenho que votar consciente de que o estudo foi feito e as possibilidades melhores naquele momento do meu voto eram aqueles. Então, a grande responsabilidade de uma pessoa eleita é se dedicar a fazer o seu voto mais representativo possível de uma sociedade e de forma que seja justa. Então, acho que essa é a minha grande contribuição na noite de hoje. Muito obrigada. Esther, qual é o papel da mulher na política? A gente tem estudos, principalmente agora com o passar da pandemia, de que países, estados que foram governados por mulheres, eles enfrentaram a Covid de maneira totalmente diferente dos homens, com o cuidado maior, com menos mortes, conseguiram aí lidar melhor com a pandemia. São países que são governados por mulheres também são países menos corruptos, as políticas públicas são mais bem elaboradas, e os dados eles estão aí para demonstrar como a gente também faz um trabalho tão bom quanto os homens, quando não melhor. Então, eu penso que, para além disso tudo, porque a gente sempre foi capaz de fazer esse trabalho, é realmente conseguir chegar nesse espaço, mas é a gente falar sobre democracia. Então, eu gosto muito de ler Djamila Ribeiro, e a Djamila ela fala muito sobre isso, que a gente precisa conseguir possibilitar que as minorias sociais, que são pouco representadas nos espaços de poder, mas que são a maioria na nossa sociedade, elas estejam nesses espaços de poder, dentro das câmaras municipais, das assembleias, porque não há uma democracia realmente forte enquanto as mulheres não estiverem nesses espaços, as mulheres pretas não estiverem nesses espaços, enfim, assim como outras minorias sociais que precisam estar devidamente representadas. E é claro, quando a gente chega aqui, a gente vai desempenhar qual é o papel do vereador, que é fiscalizar o uso do dinheiro público, legislar, construir política pública. Mas o papel da mulher é garantir com que a gente consiga realmente efetivar a nossa democracia. Porque só vai existir uma democracia realmente consolidada quando a gente conseguir garantir que metade da nossa população, mais da metade agora, esteja devidamente representada nos espaços de poder. Maravilha, muito obrigada. Sandra, a senhora gostaria de falar alguma coisa? Kelly? Bom, eu acho que as duas falaram, né, realmente o que é ser a mulher na política. Primeira coisa, a gente precisa da democracia, que eu acho que, vou falar em termos de município de Anhembi, eu acredito que isso é difícil de acontecer. Quem convive aqui sabe disso. Mas é isso mesmo, né? Eu acho que a mulher tem que vir para a política, que nem você diz, não somos melhores, mas podemos contribuir muito, ou até melhores, que nem você falou. E é isso. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer imensamente as convidadas, as ex-vereadoras. Muito obrigada, foi maravilhoso. Gostaria também de chamar o presidente para a gente finalizar aqui. Alô? Tá piscando aqui, parou. Beleza. Bom, acredito que os presentes puderam aproveitar uma noite hoje extremamente valorosa. Né? Acho que contribuiu muito para alimentar esse debate da participação da mulher na política do nosso município. Kelly, essa última fala sua, eu sei do que você está se referindo, mas caberá a nós mudar essa realidade. Né? E eu falo a nós, né, porque por mais que o debate hoje seja na questão da participação da mulher, né,
Porque nós homens também, vereador João Tomé, vereador Marquinho Paulino, que estamos presentes aqui, que hoje estamos representantes na Câmara de Anhembi, cabe a nós também sermos aliados nessa disputa, nesse debate. Né? Porque a gente sabe da fragilidade, muitas vezes, em muitas situações que as mulheres são colocadas aqui no município de Anhembi, aqui, por pressões, ou até mesmo na tentativa de se valer, de alguma forma, de uma situação ou outra. Então nós temos que unir forças para que isso seja extirpado do debate político, né? De uma forma geral. Na verdade, da sociedade como um todo. Né? A gente fala que a política, ela é essencialmente, né, é a sociedade. Né? Tudo está envolvido na política. A vereadora Esther, logo no começo da fala dela, deixou muito claro isso. E realmente depende dessa união de forças para a gente mudar essa realidade. Mas eu quero agradecer mais uma vez. Agradecer a Esther, agradecer a Alessandra por terem aceitado esse convite e ter se deslocado do município de vocês para virem até a nossa pequena Anhembi aqui para fomentar esse debate. E acredito que hoje as presentes aqui puderam carregar um pouquinho mais aí essa esperança de a gente mudar a realidade do nosso município. Agradeço a dona Sandra pela presença. Muito obrigado, dona Sandra. Obrigado mesmo, eu fiquei muito feliz. Eu agradeço muito, fiquei muito feliz da senhora estar aqui. A Kelly também, obrigado, Kelly, por estar presente. O convite foi estendido para outras ex-vereadoras do nosso município. A gente sabe que cada uma, infelizmente, não pode estar presente aqui por motivos variados, que já tinham outros compromissos. Mas vamos ver se a gente consegue, em outros momentos, estender esse debate. Tá? Então, muito obrigado a todas, muito obrigado aos presentes, às presentes aqui que puderam participar com a gente hoje. Eu fiquei extremamente feliz com a noite de hoje. Eu peço a todos aqui uma salva de palmas, a todas as participantes aqui, por favor. A gente vai encerrar aqui agora, tá? Eu vou pedir para a gente fazer uma foto aqui da composição da mesa e eu vou entregar simbolicamente, tá bom? Um certificado para a Alessandra e para a Esther, sobre a participação da noite hoje, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos, uma boa noite a todos aí. Ângelo, pode encerrar a transmissão, tá ok? Muito obrigado.